Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala pessoal do Grande ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje é dia 2 de março e tá começando mais um ABCcast nessa segundona, início de semana e o primeiro podcast do mês de março. Lembrando que aqui a gente te deixa informado sobre tudo que tá rolando aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil e no mundo. E aqui nessa conversa vai ter eu, Suzana Rezende, e ele que sempre divide os mix comigo, JP João Pedro Melo. Fala, JP. Alô, Su, olá pessoal, uma ótima segunda-feira para você que está no trânsito, no trabalho ou organizando a semana no meio da correria. Hoje o mundo amanheceu em alerta máximo com escalada da guerra no Oriente Médio, a morte do líder supremo do Irã e os reflexos disso na economia global. Além disso, aqui no Brasil, a Avenida Paulista virou palco de discurso forte e clima de pré-campanha, com críticas ao governo Lula e recados mirando 2027. E em São Paulo, o governo anunciou a extinção de mais de 67 mil cargos públicos dentro de um plano de modernização da máquina. Então já sabe, aqui informação direta com contexto e análise para tu encerrar muito bem o dia. Bora ajustar o volume do café e o sonzinho do fone, porque claro, o ABCcast já está começando. E nós iniciamos o programa de hoje falando sobre a tensão no Oriente Médio. JP ouvinte, o Oriente Médio virou o epicentro do mundo nesse final de semana. Nesse final de semana, com bombardeios dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, centenas de mortos e a confirmação do assassinato do líder supremo Ali Khamenei. Pois é, né, Su? E com a morte do líder Khamenei, o Irã já criou um conselho interino com o Ayatollah Alireza Araf, até que a Assembleia dos Especialistas escolha um novo líder. Enquanto isso, o clima nas ruas é de luto e promessa de retaliação. E não para na política não, né? Teve hospital atingido, ataque à escola, vítimas civis dos dois lados e a tensão escalonou num nível que preocupa o planeta inteiro. E o reflexo já bateu no bolso. O petróleo disparou em 10%, o Brent, que é tipo um petróleo extraído no Mar do Norte, encostou nos $80 e pode passar dos $100 se o Estreito de Hormuz fechar. Ou seja, esse conflito lá de fora pode sim significar inflação aqui dentro. E aqui vale um cuidado, né, Su? Quando o mundo entra nesse modo tudo pode piorar, o primeiro susto é o susto geopolítico, mas o segundo é sempre no supermercado. Petróleo alto puxa frete, puxa preço e quem nunca ouviu falar de Hormuz acaba pagando a conta no dia a dia. Guerra lá fora nunca fica só lá fora, sempre acaba sobrando pro bolso da gente. Então é bom ficar esperto. Essa tensão no Oriente Médio foi aquilo que pegou a gente de surpresa, porque a gente já sabia da guerra que estava acontecendo entre Irã e Iraque, mas a gente não esperava esse bombardeio dos Estados Unidos e aquele tipo de situação que acaba gerando um efeito dominó mundial, né? Então, um ataque ocorre lá que afeta o petróleo, que vai afetando a economia mundial pouco a pouco, até nos atingir ali no preço do mercado. Então, um ataque desse, um posicionamento pode atingir o mundo inteiro e agora a gente precisa esperar para ver como que ficarão os próximos passos de todos os países que estão envolvidos nisso, até mesmo para a gente poder tomar um posicionamento. E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciado pelo Porto de Santos. Ouvinte, o Porto de Santos vai celebrar o Dia Internacional da Mulher com passeio de barco gratuito e exclusivo para elas no sábado, dia 7 de março. Uma imersão pelo maior complexo portuário da América Latina.
Para garantir o voucher, é preciso passar pelo Museu do Porto nos dias 5 e 6, fazer uma visita guiada e retirar pessoalmente o ingresso, já que são 60 por dia e 1 por pessoa. O embarque rola de manhã na ponte Edgar de Perdigão, com direito à vista privilegiada dos gigantes do mar que movimentam a economia do país. Estágios na CPTM. Olha essa oportunidade, ouvinte. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, começou nesta segunda-feira a fazer um cadastro para vagas de estágio direto nas estações Tatuapé e Brás, em parceria com o CIEE, o Centro de Integração de Empresa e Escola. Tudo gratuito e ali mesmo, no caminho de casa. Então, jovens de 14 a 24 anos matriculados no ensino médio, técnico ou superior já podem se inscrever, tirar dúvidas e ainda conhecer cursos online. Então anota aí, das 11 da manhã até as 15 horas, às 3 horas da tarde, dia 2 no Tatuapé e dia 6 no Brás. É só levar os documentos e aproveitar. E para fechar nosso giro, vamos falar do Marco da Paz em São Bernardo do Campo. São Bernardo ganhou um novo símbolo de respeito e união. O Marco da Paz foi inaugurado no centro e chega como um lembrete diário de empatia e direitos humanos. Idealizado pelo ítalo-brasileiro Gaetano Brancati Luigi, o monumento com um arco de pedra, pomba branca e sino de cobre já está presente em várias cidades do Brasil e do mundo. Em tempos de tanta tensão lá fora, a cidade escolheu levantar um verdadeiro farol de tolerância bem no coração do ABC. E assim a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje. E se tu quiser acompanhar todos os detalhes de tudo que a gente contou por aqui, já sabe, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. É isso aí. Então hoje é segunda-feira. E é claro que a gente não poderia deixar de te atualizar sobre o esporte, né? E teve muita coisa esse final de semana, inclusive o meu São Paulo perdendo, no que eu fiquei muito triste, mas é o Gabriel de Jesus que vai te trazer todas essas informações. É com você, Gabi. Olá, Suzana Rezende, João Pedro Melo. Olá, ouvintes do ABCcast. Eu sou Gabriel de Jesus e aqui eu trago os destaques do esporte. Este fim de semana sobrou risos e lágrimas para várias torcidas pelo Brasil. O JP talvez não esteja tão contente hoje, pois o seu Colorado, o Internacional, foi derrotado no Grenal 450 por 3-0 no último domingo. Enamorado, Amos e Carlos Vinícius fizeram os gols do Grêmio no primeiro jogo da final do Gauchão. Já no Rio de Janeiro, o Flu empatou com o Vasco em 1-1 e avançou à final do Carioca. Já na Arena Barueri, o Palmeiras venceu o São Paulo por 2-1. Maurício abriu o placar aos 7 minutos do primeiro tempo de jogo e na segunda etapa, Flaco Lopes ampliou. Caleri descontou para o tricolor, mas não foi suficiente. Verdão na final do Paulistão, junto com o Novo Horizontino, que no sábado derrotou o Corinthians por 1-0, um gol marcado por Mike. Então, Novo Horizontino e Palmeiras decidem a final do Campeonato Paulista, sendo a primeira na quarta-feira em São Paulo e a segunda no domingo em Novo Horizonte. Rapidinho pelo ABC. Pela penúltima rodada também no Paulista Série A2, o Santo André empatou em 1-1 com o Linense, lá em Lins, e com isso é eliminado da competição. Henrique Caires marcou para o Ramalhão e Caio Rafael fez o gol de empate para o Elefante. Se Santo André se lamenta, Diadema comemora, pois pela mesma competição o Água Santa bateu Monte Azul por 1-0 no interior de São Paulo, com gol de Cristiano. Agora vai liderando da Série A2 com 28 pontos. O EC São Bernardo perdeu para o Rio Claro na Série A3 por 1-0, enquanto no sábado de virada
O São Caetano venceu o Araçatuba por 3-1 na Série A4 do Campeonato Paulista. Bom, esses foram os destaques do esporte neste final de semana. Volto com você na bancada, Suzana Rezende, João Pedro Melo. Valeu, ouvinte! Né, Gabriel? É assim, clássico nunca é só um jogo, é termômetro de momento. E olha aqui, eu percebi muito bem como funcionou essa tua empolgação falando do meu Colorado, viu? Enquanto uns comemoram, outros engolem seco. Faz parte do jogo. Mas agora pode voltar a te preocupar com o teu time, tá? Então deixa meu Inter em paz, porque a temporada é longa e a minha memória do torcedor também. Mas campeonato se ganha com regularidade e cabeça fria. Então, por aqui no ABC, o que pesa mesmo é planejamento e continuidade. O campeonato passa e projeto fica. Segunda que vem, a gente conversa de novo e, dependendo do resultado, Su, é tu aí que vai falar por mim, tá bom? Tchau. E agora, continuando com o noticiário, vamos falar sobre o Flávio Bolsonaro e as eleições de 2026, agora desse ano. Olha só, JP, a Avenida Paulista virou um palco político de novo. Flávio Bolsonaro subiu o tom e atacou o presidente Lula e cravou que o pai dele vai, entre aspas, subir a rampa em 2027. Discurso direto, com recado claro ao governo e ao Supremo Tribunal Federal, o STF. Pois é, Su. E ele reforçou a bandeira anticorrupção e ainda soltou aquela frase polêmica sobre um suposto mensalão de R$300 mil do roubo dos aposentados do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, o que inflamou os apoiadores que estavam no ato. O evento teve clima de mobilização mesmo, com críticas duras às instituições e muita gente já falando abertamente em sucessão presidencial. E o resultado é uma pré-campanha que ganhou corpo já pelas ruas. E pelo tom da Paulista, 2027 já entrou no radar. E o embate político promete esquentar daqui para frente. Su, quando a Paulista acaba virando um palanque, raramente é só um ato político. É medição de força também. É disputa de narrativa e de uma tentativa clara de um reposicionamento. E quando quem fala carrega um sobrenome ligado a ataques a instituições e tentativa de ruptura democrática, não dá para tratar como uma simples polarização. Golpe não é opinião divergente, é atentado à democracia. Então, vendo alguém que fala como se já tivesse eleito, a gente já sabe que a campanha começou. Então vale abrir o olho sobre o passado recente na pele do filho de um golpista que tenta voltar disfarçado de futuro. A gente liga então a luz amarela. É assim que a democracia responde. Lembrando, vigilante e jamais esquecendo o que quase perdeu. É isso aí. Como sempre, a Paulista, um dos maiores centros de São Paulo, virando ali, como você bem disse, um palanque político. Agora vamos falar sobre extinção de cargos. O governo de São Paulo anunciou a extinção de mais de 67 mil cargos públicos. Mas calma, ninguém vai ser mandado embora agora. Exatamente isso. Mais da metade dessas vagas já estava vazia. E as que ainda estão ocupadas só deixam de existir quando ficarem vagas no futuro. A ideia é enxugar a máquina sem mexer com quem já está trabalhando. Segundo o governador Tarcísio de Freitas, isso faz parte do plano, entre aspas, São Paulo na direção certa, que promete mais eficiência e mais dinheiro para investir em saúde, educação e segurança. E no fim das contas é aquela tentativa de deixar o Estado mais moderno e menos burocrático, cortando o que ficou ultrapassado para tentar fazer a conta fechar lá na frente. Mas Su, olha só, a pergunta que fica me parece bem simples. Isso vai virar um serviço melhor na ponta ou é só uma manchete sobre eficiência? Porque enxugar pode até ser organizar a casa, eliminar excesso, cortar privilégio, ótimo. Mas também pode ser só trocar a placa da porta e chamar isso de modernização, o que na prática o cidadão não sente na fila do hospital, na escola ou no posto de atendimento. Se a economia virar investimento concreto, a conta fecha.
Se virar só um discurso administrativo, aí é só ajuste de PowerPoint e não de realidade concreta. É isso aí. A gente quer ver se essas extinções de cargo realmente vão fazer com que tenha mais dinheiro voltado à saúde, educação e segurança, que é a promessa. E agora vamos para o nosso quadro queridíssimo, aquele momento que a gente para com as notícias e traz uma frase daquelas para refletir, enquanto você tenta adivinhar quem foi que disse isso. Então, JP, qual que é a frase de hoje? Então bora de frase, né, Su? A guerra é a continuação da política por outros meios. Repetindo, a guerra é a continuação da política por outros meios. E é isso. Quem será o dono ou a dona da frase de hoje? Tem como adivinhar? Olha, JP, vou tá te dizendo que eu acho que essa daqui vai ser difícil da galera adivinhar, viu? Por isso que eu vou falar sem enrolação. Quem disse isso foi o general prussiano Karl von Clausewitz, lá do século XIX, no livro Da Guerra. Ou seja, muito antes das redes sociais e dos breaking news. Ele já dizia que conflito armado não nasce do nada. É decisão política que sai do discurso e vira campanha de batalha. É bem atual, né, Su? E o incômodo dessa frase é justamente esse. Ele tira a guerra do campo do acaso. Ou seja, não é acidente, é muito cálculo, é escolha. E quando a política falha em negociar e prefere demonstrar força, o custo sobe de tom. E quase nunca quem paga é quem decidiu. É isso aí, e com essas reflexões sobre guerras e palanques políticos em um ano de eleição onde já tá tendo pré-campanha, que a gente termina mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta, nós estamos em todas as plataformas. É no YouTube, no Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, aonde você quiser, basta nos buscar e dar o play. E se tu gostou do episódio, conta pra gente o que achou. Vale crítica, elogio, sugestão ou até aquela pauta curiosa que só tu reparou pelo caminho. A gente tá sempre ouvindo vocês, então já aproveita e passa lá pelo nosso Instagram. É o ABC do ABC _oficial. Porque como sempre, e tu já sabe, a nossa conversa sempre continua por lá. É isso aí, lembrando que se você quiser se manter informado sobre notícias de qualquer região do mundo e qualquer assunto, o nosso site ele não para. Acesse abcdobc.com.br, que lá sempre tem notícias fresquinhas a todo momento e só para você. E antes da gente encerrar, fica aquele nosso abraço para você ouvinte que tá no trânsito voltando do trabalho ou mesmo em casa relaxando. Obrigado pela tua companhia desse lado do fone. É sempre uma honra fazer parte do teu dia. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e cafezinho passado. E claro, com o mesmo compromisso de sempre. Seguir juntos com firmeza e muita leveza. Então tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau! Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.